Será que ocorre a cassação da carteira de habilitação de um condutor que comete 2 vezes a infração de recusa ao teste do etilômetro? Essa é uma dúvida que chegou até nós, e a nossa proposta aqui no canal da UniCFC é ir respondendo dúvidas de legislação, questões que muitas vezes você não encontra com facilidade as respostas na internet. Então, fica até o final do vídeo para entender bem em que situação é que ocorre a cassação relacionada à infração de trânsito da embriaguez. Será que a recusa é a mesma regra? Vamos ver. Então, o que nós temos? Existe uma infração de trânsito administrativa específica para a recusa, que está lá no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, e que trata justamente dessa recusa a se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa, né, conforme está previsto lá no artigo 277 do CTB. Infração gravíssima, penalidade de multa 10 vezes, né, o valor multiplicado, suspensão da habilitação por 12 meses, né, medida administrativa de recolhimento da habilitação, apresentação do condutor para retirar o veículo. Então, veja, no parágrafo único, nós temos a figura da reincidência na recusa, de que aplica-se em dobro a multa, então a multa, em vez de ser vezes 10, é como se fosse vezes 20, no caso, então, dessa reincidência ocorrer dentro de 12 meses. Então, aqui, só na leitura do próprio artigo, não há referência alguma de que a reincidência geraria cassação. Tá? Então, o que nós vamos ver? Existe um efeito de reincidência no caso da recusa, sim, mas esse efeito é apenas sobre o valor da multa. Então, o condutor que cometeu uma vez a infração de recusa, artigo 65-A do CTB, e dentro de 12 meses do trânsito daquela infração, né, ocorreu o trânsito, e aí correu os 12 meses posteriores, e dentro desse período, novamente, autuado de novo pela infração no artigo 165-A, esse condutor ele vai pagar uma multa dobrada, né, ao invés das 10 vezes, as 20 vezes, que vai dar esse valor que você está vendo aqui, R$ 5.869,40. E claro que terá um processo de suspensão novamente, né? Mais uma suspensão de 12 meses. Mas e a cassação? Né? Veja só, a cassação na recusa não existe previsão. Né? O que nós temos, obviamente, é qual seria essa consequência. Né? Então, o que nós temos na recusa é a infração com a multa dobrada. Não há nenhuma referência à cassação. Existe referência à cassação, sim, no caso da infração de embriaguez. Então, se nós formos olhar lá o artigo 263 do CTB, que é o artigo que traz a cassação da habilitação, né, e essa cassação da habilitação não se confunde com a suspensão do direito de dirigir, a cassação faz com que a pessoa perca essa habilitação e só possa se reabilitar passados período pelo menos de 2 anos, né? No mínimo 2 anos, tem que aguardar e aí depois pode fazer uma reabilitação que consiste na realização de todos os exames da primeira habilitação. Então veja só o inciso 2, né? Aqui nós estamos vendo as causas. Quando que vai se dar a cassação? Vai se dar no caso de reincidência, no prazo de 12 meses, das infrações previstas, daí ele começa a citar quais infrações. Inciso 3 do artigo 162, que é dirigir com categoria diferente, aí você tem lá o artigo 63 e 64, que trata das infrações relacionadas ao proprietário, né? Quando permite ou entrega a direção ao condutor que não está devidamente habilitado, por exemplo, que tem alguma irregularidade. E olha só, o 65, eu destaquei aqui para você. O 65 é a infração de dirigir sob influência de álcool. Então, verifique aqui comigo. A infração do 65 diz dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que termine dependência. Ela também, na reincidência, é cobrado o valor dobrado. Então, também, como ela é gravíssima vezes 10, na primeira vez, na segunda vez, dentro de 12 meses, gravíssima, acaba sendo o dobro, acaba sendo como se fosse 20 vezes. Né? A lei não fala que é 20 vezes, mas se é o dobro de 10, né? Então a gente pode dizer que é 20 vezes. Só que, como nós acabamos de ver aqui, nós temos a cassação prevista. Veja que não está prevista lá no artigo que tipifica a conduta. Está prevista no artigo que trata da cassação e no seu inciso 2. Então, o artigo 65. O 65A não está sendo mencionado aqui, certo? Você não está vendo a menção ao 65A. Logo, não se aplica a cassação ao condutor que se recusa mais de uma vez a realizar o teste de etilômetro dentro do período de 12 meses. É claro que ele será multado, na reincidência ele pagará dobrado, ele vai ter uma nova suspensão de direito dirigido de 12 meses, então a consequência
bastante razoável aí, né, pela conduta, mas não terá cassação. Agora, o condutor que é pego sob influência de álcool, faz o teste do etilômetro ou apresenta 2 ou mais sinais de embriaguez, ele, na reincidência, terá habilitação cassada. Certo? Deixe seu comentário aqui se você ficou com alguma dúvida. A sugestão para um próximo vídeo também parte aqui dos comentários, então deixe seu comentário sugerindo. Aquele seu like e a sua inscrição no canal é muito bem-vinda, é uma forma de você retribuir esse nosso trabalho gratuito que a gente tem feito aqui, é mostrar para o YouTube que você está gostando do conteúdo do canal da UniCFC. Também siga a UniCFC nas redes sociais para acompanhar as atividades desenvolvidas. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais.